Olá, internauta, nós vamos falar sobre como você deve se preparar para a prova de inglês, ou seja, que conteúdos você deve se sentir aí seguro para fazer bem a sua prova. Muitos alunos, quando chegam, às vésperas aí na porta do vestibular, dizem o quê? Que o grande problema deles é vocabulário e gramática em língua inglesa. Bom, então para resolver esse problema, primeiro, para estudar para inglês, você vai ter que ter um foco, que é o quê? A leitura. Então, muita gente acha o quê? Que as 4 habilidades da língua estão intercaladas e que uma vai o quê? Interferir na outra. Mas a gente tem uma coisa que a gente chama o quê? Língua instrumental. Isso serve para todas as línguas. E no caso, no nosso caso, a gente fala o quê? De inglês instrumental. No caso especificamente do vestibular, o que você vai precisar para o vestibular? É leitura. Como que eu me torno um bom leitor? Lendo. Isso é o quê? É uma grande dica para aquele aluno que não sabe muito de inglês, que nunca estudou inglês, que nunca foi brilhante em inglês. Se ele tiver um foco determinado, ele consegue se preparar para o vestibular? Sim. Então, quando a gente fala em inglês instrumental, a gente trabalha muito com estratégias de leitura. Então, o aluno tem que saber o quê? Que para ser um bom leitor, ele tem que ter bom conhecimento de mundo, ou seja, estar atualizado, saber as coisas que estão acontecendo no mundo. Ele tem que pensar no texto aí, não como o quê? Palavras isoladas, mas sim o quê? Como um contexto geral, né? Palavra isolada não faz nada no mundo. Ele tem que fazer uso de cognatos, que são palavras parecidas com o português e que o que ajudam ao entendimento, à interpretação do texto. As perguntas da prova são um guia de leitura, principalmente quando elas estão em português. Por quê? Porque é a sua língua materna e que vai te ajudar, né? E como a prova cobra muito que leitura e interpretação de texto, os dois grandes assuntos estruturais, né, em termos de língua, é o quê? Coesão e coerência, que vocês trabalham muito na aula de redação e a gente também trabalha muito na aula de inglês. Para a coesão, vocês vão trabalhar aí o quê? Com todos, né, os recursos coesivos que nós temos. Então, todos os usos de pronomes pessoais, possessivos, relativos. E quando a gente fala de coerência, a gente está pensando o quê? Em como o autor vai estabelecer a relação entre as ideias do texto. E aí, principalmente, né, a gente está falando de quê? De marcadores discursivos, de conjunções. Então, tem jeito de se preparar para o vestibular, mesmo não sabendo muito aí de inglês? Tem. O foco é leitura e lembrando o quê? Que você só vai ser um bom leitor se você ler. Então, o hábito vai te ajudar o quê? Nessa preparação para o vestibular.